sintomas, investigação, pesquisa, diagnóstico, ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação, Medical TV, a vida e a medicina, Medical TV. Acessibilidade é o direito ou a forma com que uma pessoa pode usar, desfrutar de várias coisas, não só em termos de mobilidade, mas também de uso de edificações, de meios de comunicação, de meios de transporte, de serviços públicos, tudo isso é acessibilidade. E não só para pessoas com deficiência, mas sim o conceito encampa pessoas com mobilidade reduzida, e isso inclui os nossos idosos. Lembrando que dentro da escala de importância das funções do ser humano, a comunicação vem em primeiro lugar. Né? Depois disso vem a mobilidade e num terceiro longínquo lugar vem marcha. A incapacidade ela pode ser pequena ou grande. As pequenas são mais sequelas de fraturas, também podemos dizer uma simples lombalgia, uma cervicalgia, que são as dores nas costas, dores no pescoço. E também os grandes incapacitados, que são aqueles que têm maior perda de função, como uma sequela de AVC, com lesões medulares, que ficam paro ou tetraplégicos, ou sequelas de poliomielite. Também temos os pacientes com paralisia cerebral. Se a gente lembrar que o Brasil tem quase 25% dos nossos habitantes com algum tipo de deficiência, 7% deles, 13 milhões, têm uma deficiência grave, nós temos um contingente muito grande de pessoas que precisam ajuda para alcançarem acessibilidade. Para as pessoas que são mais, digamos, comprometidas com a parte de mobilidade reduzida, existem hoje elevadores panorâmicos ou elevadores ou plataformas elevatórias, né, que podem ser adequadas às casas, às residências, sem ter o posto do elevador. Ela é feita através de uma estrutura de 1,5 m por 1. O elevador pode ser hidráulico ou eletrônico ou elétrico, né, enfim, mas ele permite que as pessoas usem essa plataforma elevatória, se for até 1,5 m o lance, ou um elevador, se for mais que um andar, de uma forma mais descomplicada hoje em dia e mais barata também, né? A aceitabilidade de uma limitação, de uma incapacidade ou de uma deformidade passa muito pelo tipo de aporte, de suporte que a pessoa tem intrínseca. Na criança dos seus pais e do jeito com que a criança é tratada, do jeito com que os seus problemas são tratados. Do outro lado, nós vemos uma pessoa, por exemplo, que foi saudável a vida inteira e teve, por exemplo, um acidente vascular encefálico e que ficou com uma sequela, geralmente uma hemiplegia. Nós vemos a maioria dos pacientes muito atrapalhados nas suas coisas e a família mais atrapalhada ainda, porque até então tinha um indivíduo saudável que fazia parte economicamente, socialmente e domesticamente das coisas e de repente aquele indivíduo não é mais assim. Então nós temos problemas grandes de engajamento do paciente no seu tratamento. O paciente muitas vezes necessita ter um apoio psicológico, às vezes até uma intervenção medicamentosa, com antidepressivos, com ansiolíticos, para conseguir também o objetivo de evoluir na reabilitação. A gente divide aqui no Instituto os pacientes rosa e os pacientes cinza, porque tem pacientes rosa que estão sempre sorrindo, eles acham que cada ganho é um enorme ganho e eles se debruçam sobre a sua reabilitação.
E nós temos pacientes cinza, que não interessa qual ganho esse indivíduo teve na semana ou no mês, ele ainda enxerga as coisas de forma sombria. As pessoas chegam aqui, elas têm a técnica, sabe, que as fisioterapeutas dão a técnica, mas aí o que acontece depois? Elas chegam, elas têm as amizades, a água já é um carinho que circula ela o tempo inteiro, né? A água já circula a pessoa o tempo inteiro. Então tu te sente bem, tu começa a ter relacionamentos aqui dentro, tu começa a colocar para fora todas aquelas coisas ruins que tem através da água, através do exercício, tu sai melhor com certeza. Então, assim, essa parte da autoestima, ela é muito importante. A gente percebe isso dos feedbacks que a gente percebe isso muito, sabe? Sempre quando a gente trata um indivíduo que precisa melhorar a sua acessibilidade, que a gente tenha muito claro entre a equipe, entre o familiar, entre o paciente, qual é o objetivo daquele tratamento. Então, aí opinam o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, principalmente o indivíduo e a sua família, né? E sempre que a gente está pensando em começar o tratamento de alguém, a gente precisa perguntar para esse alguém qual o seu problema. Porque muitas vezes o problema que eu enxergo nesse indivíduo não é o problema que ele me traz. No grande capacitado, onde a gente envolve pacientes com sequela de AVC, com sequelas de paralisia cerebral, até mesmo a poliomielite, amputados, a gente tem um enfoque, ganhar função ou até mesmo as atividades do dia a dia, como alimentação, tomar banho, ser o menos dependente possível nas suas atividades diárias. Antes de fazer fisioterapia, eu estava bem mal. Depois, agora, eu estou fazendo fisioterapia, agora estou cada vez melhorando mais. Sente mais relaxado? Bem mais relaxado. É mais fácil de movimentar os braços, as pernas? Eu nem caminhava antes de fazer fisioterapia, agora eu comecei a caminhar agora. Bem melhor. Eu não parava nem sentado, agora eu não consigo parar sentado. Eu lido com reabilitação neurofuncional, tá? Essa especialidade é dar função ao paciente. Ele pode ter ficado 40, 60 dias em coma, entendeu? Ele pode estar traqueostomizado, a gente vai fazer tudo para fazer o desmame dessa traqueostomia, tá? E começar a reabilitá-lo. Eu tenho que dar função para ele. Paciente neurológico geralmente se dá por a vida praticamente toda em reabilitação, em processo de reabilitação, que também volta a ser tipo uma reabilitação saudável, tipo uma academia, sabe? A gente não malha? Não é necessário malhar? Quanto mais eu me surpreendo, mais eu quero mais. Bom, se eu cheguei até aqui, entendeu? Se ela me deu até aqui, não, quero mais, entendeu? A minha etapa vai ser, se está na cadeira, vai ter que ficar em pé. Se está em pé, vai ter que deambular. Às vezes o paciente ele consegue ter outro tipo de atividade que não o que ele tinha anteriormente, mas que ele consegue desenvolver, que ele consegue trabalhar, que ele consegue muitas vezes dar próprio sustento para a família, trabalhando dentro da sua casa ou trabalhando num emprego onde ele consiga se sentir útil, ou seja, que ele se sinta produtivo. Nós temos, por exemplo, pacientes que estão fazendo doutorado, pós-doutorado, com sequela de acidente vascular encefálico, que tocam a sua vida. Não é igual, é diferente. É um pouco pior? Talvez. A maioria deles usam o termo eu sou diferente do que eu era, mas eu continuo fazendo as minhas coisas. Hoje em dia as pessoas fazem a casa de uma forma que fique bela, mas às vezes não tão acessível, digamos assim, né? E vão acabar pensando isso mais além por causa de um parente ou por algo que aconteceu, enfim, né? Que eu faço avaliações locais para adequação, colocação de barras, o primeiro contato para uma possível adaptação de plataforma, elevador, eu faço isso, né? E aí eu me deparo às vezes com lugares que eu tenho que dizer para a pessoa que infelizmente não tenho o que fazer aqui porque o espaço não permite, a altura não permite, enfim. E a gente entra aqui
tentando melhorar do ponto de vista de estrutura, né? Então, com cirurgias, com tratamento da espasticidade, com reabilitação, com prescrição de aditivos, de algum potencial de assistência que o indivíduo tenha para ajudar nessa fase. A gente não pode subjugar, entendeu? A neuroplasticidade de um paciente neurológico que está constantemente mudando na regeneração neuronal, tá? Para tetra, tá? E nem na neuroplastia do paciente, um TCE, um AVC, tá? O quão o cérebro é tão plástico a ponto de restabelecer uma nova função. Uma paciente que foi encefalopatia por anóxia, ela teve uma parada respiratória, cardiorrespiratória, e ficou alguns minutos. E quando eu fui avaliá-la, eu não sabia nem por onde começar, entendeu? E como eu falei com os pais, fique tranquilo que a coisa nunca é tão feia quanto parece, entendeu? Dentro da neurologia, existe vários tipos de ferramenta, entendeu? Para se tratar hoje em dia. E aí, é claro e evidente que o trabalho é árduo, né? Hoje ela tem maior liberdade, vai para shopping, volta, vai para casamento, enfim, ao retorno à sociedade novamente. Medical TV, a vida e a medicina. Antonella Condomínio Club, um lugar em meio à natureza onde seus filhos podem brincar livremente. Segurança, lazer, tranquilidade e perto de tudo. Antonella Condomínio Club, projetado para quem deseja viver plenamente. Um produto ANC, preparando a base para o futuro. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. A Bela Farma Bem-Estar disponibiliza uma linha completa de aromatizadores, linha de banho, produtos naturais, suplementos alimentares, nutridermo cosméticos e roupas com filtros solares UVA e UVB. Os produtos Bela Farma são ideais para presentear. Bela Farma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul. Medical TV, a vida e a medicina. Nós temos no Brasil um gap muito grande entre o que se pode fazer, né, e o que está escrito na legislação. Ó, gente, isso aqui não poderia estar acontecendo, ó. Isso aqui para nós é uma dificuldade muito grande. É horrível. E agora, como é que faz? Se eu entrar aqui, eu não saio mais, ó. Isso aqui... me ajuda ali, minha querida. Deixa eu sair daqui, por favor. Só para trás, só para trás, só para trás. Isso, para trás, ali. Dá uma empurradinha para mim para frente. Vocês estão vendo, gente, a dificuldade? Isso aqui é irresponsabilidade, ó. Né? De botar isso aqui. Tu vai reto? Eu vou sair aqui. Obrigada, gente. Ó, então você está vendo, minha amiga? Para mim, aquela coisa da gente aceitar ajuda também eu gosto muito. Porque isso me faz bem e as pessoas que também me ajudam. Gente, eu tô gravando, tá? Por isso que eu tô falando sozinha. Então, assim, vamos tentar atravessar aqui. Aí, assim, o negócio, eu aceito a ajuda das pessoas, por quê? Porque futuramente, de repente, tomara que não, alguém... Pois é, não, isso aqui também, claro, isso aqui tinha que ter uma manutenção, sabe? Seguida. Porque é uma coisa que, se ficar mais fundo... Olha ali aquilo ali, ó. É horrível, ó. Tchau. Tudo de bom. Obrigada, moço. Essa situação aqui não podia acontecer. Isso aqui não pode acontecer. Hoje em dia não pode mais.
Aqui eu nunca me importei de chegar em alguém estranho e pedir, tu pode me ajudar, tu pode no que eu preciso. Mas as pessoas, elas têm muito assim, ou elas querem, chegam, posso te ajudar e já vão te levando, né? E eu digo, não, eu sei quando eu preciso, que nem aqui, né, na questão de passar da calçada para grama. Primeiro eu quero tentar se eu posso, senão depois eu vou pedir. Mas a minha dificuldade maior é escadas, que muitos lugares estão em condição melhores, mas ainda não está o ideal. E lugares molhados. Nós temos muitas vezes dificuldade de enxergar um indivíduo, por exemplo, no consultório que fez uma cirurgia que foi muito bem sucedida, ele tem boas órteses, ele fez uma reabilitação ótima e ele chega e fala, puxa vida, eu queria ir em tal show e eu não consegui ir. Apesar de eu caminhar, porque eu cheguei lá, não tinha rampas, não tinha um espaço designado para pessoas que precisavam usar muletas, né? Então a gente vê onde está a inclusão desse indivíduo, né? Ele fez todas as outras etapas, a sua estrutura está bem, a sua função está bem, mas ele não tem uma participação. Então no critério acessibilidade, nós vamos ganhar uma nota muito baixa. Eu tive um problema nas eleições, eu não votei. Eu fui impedida de votar por falta da acessibilidade, entendeu? Então agora eu vou ter que responder por isso. Agora aí eu te pergunto, eu vou responder, vou. Mas e o meu direito? Onde é que estava? Aí o que disseram pra mim principalmente? Você teria que ter avisado 1 mês, 2 meses antes que você existia ou que você é cadeirante. Mas gente, se existe uma lei, tem que estar tudo pronto, tem que estar tudo certinho. Outra coisa, não é só eu que ia votar cadeirante, tinha senhoras idosas, tinha senhoras, entendeu? Com uma série de problemas. A pessoa tem dificuldade de ir, até mesmo num cabeleireiro, numa loja, até mesmo num consultório médico, porque a gente não encontra os aparelhos, ou as rampas, ou um elevador, banheiros adaptados, ou até mesmo a largura das portas, onde o paciente não consegue entrar com a sua cadeira de rodas. Isso tudo dificulta. O prédio que eu vou na doutora, na parte ginecológica também, ele não tem acesso adequado. E aí eles me ajudam, mas eu pedi 1, 2, 3. Aí em alguns lugares eu disse, será que não, se não vai numa boa, será que tem que mandar fiscalização, vir aqui, tem que fazer uma denúncia? Passando para a parte de acessibilidade nas ruas, eu vejo hoje que melhorou bastante, principalmente Caxias do Sul, só que ainda precisa melhorar mais, né? Tem muitos clientes que vêm até a gente com a cadeira avariada em função de buracos, de rampas mal projetadas. A Fernanda teve uma parada cardiorrespiratória bem significante. O diagnóstico dela dentro da fisioterapia mudou de uma quadriplegia espástica, tá? Hoje é uma quadriparesia, embora seja um pouco espástico, mas modificou. Quadriparesia por quê? Porque ela tem alguns movimentos voluntários por ela mesma, como poder deambular. Ainda necessário um auxílio mecânico como esse andador, mas para quem estava toda quadriplégica com a espacidade de nível 5, isso é bem favorável. Então vai lá, filhazinha. Dá um passo, pisou, vai. Passou, força, isso, aí. Esse treino pode ser aqui na físio, tá? É claro e evidente que ela anda bem melhor que isso, depois da físio. Porque nós começamos agora. Ela já está na faculdade, já está no 3º semestre do Direito. Está indo super bem nas aulas, claro, ela tem que ter o acompanhamento de um familiar, porque também é um pouco difícil, ela tem uma dificuldade de comunicação também. O convívio dela agora, que ela entrou na faculdade, é muito bom porque ela tem colegas, então por mais que os outros colegas não sejam cadeirantes, para ela é muito bom. Ela tem um contato com pessoas diferentes, conversar com pessoas que estão na faculdade como ela, mesmo que não tenham a dificuldade que ela tem. Isso.
que é deambular também e ser um andador, embora seja ainda com auxílio. E uma das coisas que eu percebi assim bastante que eu comecei a acompanhar a Fê foi em relação à acessibilidade. Muitas vezes a gente ia para shopping, ia passear na rua, então o que a gente nota? Que as calçadas também não são adequadas, tem buracos, elas trepidam bastante, então para eles é muito complicado também. Tu vai andar na calçada, tu pisa numa pedra, as outras 10 que estão ao redor se mexem. Meu Deus. É difícil. Tá louco. Mesmo. É meio complicado o negócio. A Fê também ela frequenta bastante cinema. O que a gente vê um pouco de dificuldade no cinema é que tem aquelas cadeiras para cadeirante lá na frente. Só que assim, aquelas cadeiras são bem na frente da tela. Então ela tem que ficar 2 horas vendo um filme com o pescoço para cima. Então ela tem dor no pescoço também. Claro, já é um passo grande, né, ter acessibilidade no cinema, mas ainda também não é adequado. Há 6 meses, então, eu tive uma situação onde meu filho teve um acidente de moto. Ele tem 20 anos e a minha preocupação é que ele ficou cadeirante, ele tem o braço esquerdo também amputado e a minha preocupação é como é que ele vai se virar enquanto cadeirante. Não tem uma perspectiva ainda dele caminhar, mas o que mais me preocupa em Caxias do Sul é as avenidas, as ruas, enfim. Nós moramos próximo até o centro, mas mesmo assim é muito difícil ele poder, por exemplo, andar 3, 4 quadras, porque não tem acesso nas calçadas, né, tanto descidas quanto subidas, enfim, e quando tem paralelepípedo, que é onde tem na frente da rua onde eu moro, é muito difícil para os cadeirantes transitarem. O que nós mais recebemos realmente aqui são pedidos assim nessa questão da calçada, né, das rampas de acesso que não estão construídas adequadamente, porque realmente nós sabemos, não só Caxias do Sul, como nós sabemos que em todo o Brasil existe essa dificuldade de as calçadas ainda não estarem completamente acessíveis. Nos Estados Unidos é muito, muito difícil achar um lugar, por mais simples e humilde que seja, um bar, um restaurante de beira de estrada, que não tenha a possibilidade de um indivíduo cadeirante, por exemplo, entrar. Eu percebo que nesses quase 2 anos que nós estamos aqui, muitas coisas já se percebe que é dada uma atenção maior, né? Se sair aí no centro, nós já percebemos assim que até o próprio comércio, alguns comércios já estão tentando se adequar, né? E não só para as pessoas com deficiência, isso é necessário, mas para o pedestre em geral, né? Para as pessoas idosas, para aquela mãe que está com carrinho de bebê. Então é necessário pensarmos um desenho universal, né? Então, através da Coordenadoria de Acessibilidade, nós estamos trabalhando em cima disso, nós estamos com alguns projetos para que isso aconteça. Claro que as coisas demoram, o processo burocrático é lento, mas nós vamos com certeza conseguir alcançar com a ajuda de todos, da sociedade, com a ajuda daquele proprietário que entende que conforme a Lei 377, que é o Código de Postura, a responsabilidade dos meios-fios da calçada, a responsabilidade do rebaixo de meio-fio e a manutenção é dele. Então ele precisa compreender que precisa manter aquela calçada estruturada, principalmente para o seu comércio, né? Falando da região central, que é bastante importante, né? Em março do ano que vem, ele faz engenharia mecânica e ele vai retomar com 2 disciplinas na Universidade de Caxias do Sul, onde eu dou aula. E eu tenho conhecimento de alguns blocos, inclusive tem um bloco, que é o bloco K, que inviabiliza muito o acesso para as pessoas em geral, porque tem escadarias, enfim. E fico pensando como é que vai ser para ele. Nesse momento, a gente escolheu 2 disciplinas que são em blocos que eu sei que ele consegue ter acesso, que não tem, que tem elevador interno, que é o 46, são blocos específicos, enfim, e que eu acho que vai ser mais fácil. Mas a minha preocupação é como é que ele vai continuar esse curso na universidade, como é que ele vai transitar em Caxias do Sul, na medida em que a acessibilidade aqui é muito precária. Ele informa isso para nós. Ele sai com os amigos e os amigos não conseguem nem ajudar muito ele a transitar na medida em que, né, não tem muitos acessos.
Para viajar, hoje tem os túneis para tu chegar até o avião, tudo, mas nem todos, alguns têm escada, então, e tem a cadeira de transbordo, mas nem sempre está lá à disposição, e eles sabem que a pessoa tem deficiência. A Infraero fez uma licitação para adequação de alguns aeroportos no Brasil que não tem 2 andares, são aeroportos que não têm condições de ter o finger, né, que é aquele corredor que vai até a porta do avião. E a Ortobras ganhou essa licitação e está hoje adequando os aeroportos com um equipamento que chama Mamute, que é uma plataforma de embarque acessível. E ela leva a pessoa, enfim, ou o cadeirante, ou a pessoa com mobilidade reduzida até a porta do avião. Isso aí é um baita passo que aconteceu agora, que vai ter em todos os aeroportos do Brasil, mesmo os que têm finger, né, para que eles consigam fazer a adequação pela parte térrea, né. Medical TV, a vida e a medicina. A Reative é uma loja multimarcas de produtos de reabilitação, mobilidade e postura. Somos revenda autorizada e assistência técnica dos produtos Ortobras, adaptando e personalizando produtos de acordo com a sua necessidade. Reative, conforto, durabilidade e segurança. O fator masculino pode ser responsável pela dificuldade do casal em engravidar. Espermogramas, reversão de vasectomia, ICSI. Papai. Quem é o papai? E o papai feliz da vida. Conception. O que a gente faz tem a sua cara. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. A Trussardi apresenta peças feitas com as melhores matérias-primas do mundo com um toque incomparável. A qualidade Trussardi faz a diferença. Design italiano, estilo luxuoso e uma cama dos sonhos. Os lançamentos Trussardi estão na Mix Home, no Hiper Zafari e Guatemi. Prevenção. Sintomas. Investigação. Pesquisa. Diagnóstico. Ciência. Tratamento. Tecnologia. Habilidade. Dedicação. Medical TV. A vida e a medicina. Medical TV. O que eu não conseguia fazer de pé, porque antes eu não tinha toda essa estrutura que eu tenho hoje, eu fazia no chão, me arrastava. Praia, toda temporada eu ia, porque tem meus padrinhos que moram lá, então eu adoro o mar. Eu até dava muito trabalho para os meus pais, porque eu adorava ir para o fundo e eles tinham que correr atrás de mim. Na época eu quis estudar na mesma escola que meus primos, que era uma escola particular. Recebi a vaga, depois me tiraram a vaga em função da minha deficiência. Fui para uma escola do estado, mas estudei todo o primeiro grau nessa escola. Ali eu conheci a minha melhor amiga. Eu fiz graduação em administração, porque sempre me diziam que para uma pessoa com deficiência o espaço maior é na área da administrativa e não no que eu realmente queria fazer. Fiz uma pós dentro da neuropsicopedagogia com ênfase na educação inclusiva. Foi ali que me despertou o quanto eu posso ir atrás do que eu quero e o quanto eu posso ajudar as pessoas que têm alguma deficiência, porque ainda, apesar da evolução que tem, é um tabu a deficiência hoje em dia. A gente quer que o paciente fique incluído socialmente, ou seja, que ele tenha o seu lazer, que ele possa ir no médico, que ele possa ir no supermercado, que ele possa ter sua vida independente de um cuidador. Eu acho que todas as pessoas no grupo, as que têm e as que não têm deficiência, elas se beneficiam muito com esse trabalho e acho que o que tem de especial nele é realmente a integração entre todas as pessoas e questionar o que é deficiência, né?
nesse grupo onde existem pessoas de várias deficiências e umas que são sem ou não, às vezes tu pode olhar e pode não saber quem é que realmente tem uma deficiência enquanto a dança está acontecendo. Então essas impossibilidades são muito relativas também e elas dependem do momento de cada coisa. E o que tem de muito bom na dança é que nenhuma condição física ou intelectual, ou às vezes até comportamental, impedem que a pessoa faça a dança, que se sinta bem nela, que se desenvolva e que realmente crie um trabalho bonito, um trabalho artístico. Se pensa que pessoas com deficiência não poderiam dançar, mas é uma questão que está mudando. E eu consegui, através de dando depoimentos em algumas aulas da universidade, conhecer um bailarino da companhia de dança que aceitou, como eu sempre brinco, a bronca de trabalhar comigo e de saber como que é dançar com um corpo estranho. E eu vejo como o potencial da arte e da dança leva as pessoas a realmente se desenvolverem, né? Claro que esse trabalho é terapêutico, né? Também é terapêutico. Consequentemente, elas melhoram a sociabilização, né? Isso com certeza vai fazer parte do trabalho. Mas é através da arte, é através de todos os elementos que fazem parte da dança em si, que o grupo vai se desenvolvendo. O que eu acho assim maravilhoso nesse trabalho, primeiro é que a gente não está preso dentro de um espaço. Nós estamos aqui na natureza, a gente vai para fora, vai nas árvores, fica aqui quando tem um tempo ruim, quando está frio, mas sempre em contato com areia, com chão, com terra, com as fezes dos animais, que eu acho que isso é importante, a gente ter contato com isto também, porque afinal de contas nós temos, né, o contato com o nosso pet é bonitinho, limpinho, cheirosinho, mas é importante a criança ver que também existe toda essa questão. Os pacientes que vêm aqui conosco, eles interagem muito mais, né? Essa interação com o animal que é muito importante. E com a natureza também, que isso tu não encontra na fisioterapia convencional. O fato, por exemplo, de uma criança ter que ficar em cima do cavalo, ficar alto, né, ficar com uma postura ereta, ter o contato visual com os seus atendentes, vamos dizer assim, com os seus ecoterapeutas, já faz com que mude alguma coisa. Ele já não está naquela condição de coitado, não pode, não consegue, não vai. Então ali ele está numa postura de eu posso, eu consigo, eu estou. Eu percebi na Esther a sociabilização, ela está muito melhor, o equilíbrio, ela percebe mais as coisas. Eu notei uma diferença considerável nela. Ela está fazendo a ecoterapia faz mais ou menos 5 meses e de todo o tratamento dela o que eu estou vendo mais vantagens, assim, que ela está adquirindo confiança, né? Mais a sociabilização, eu percebo isso muito claramente. Dá beijo na hora. Dá beijo. Dá beijo. Atenção, ela tem ficado mais atenta. Então a gente tô aprendendo junto aqui, tô percebendo muita coisa.
Eu acho que o contato com o animal para a criança é muito importante, porque o cavalo ele simula o movimento da marcha. Então, para a criança que não tem a marcha ainda, isso é muito importante. O movimento do andar do cavalo ele é tridimensional. E isso ajuda muito nas crianças que não têm a marcha e principalmente não têm o controle de tronco. 6 meses, 7 meses, a gente já consegue observar que melhora o tônus, melhora a postura. Muitas vezes a marcha, né? A marcha também melhora. A questão da fala e linguagem, isso é uma coisa que a gente tem percebido muito, assim. A criança entra, não fala nada, fala 2, 3 palavrinhas. Daqui a pouco já aumenta esse vocabulário e já está fazendo frasezinha, quando vê, está conversando do jeito que ela consegue. Ela é uma terapia complementar, né? Então o paciente vem para cá e aí ele complementa aquilo que ele já fez no solo, né? Na fisioterapia convencional ou na terapia na água. Sempre focando, né, para o ganho maior de função. Tirar o máximo desse paciente para ele conseguir evoluir no seu tratamento, para ter a menor dificuldade no seu dia a dia. Sem fisioterapia não tem jeito de melhorar. Antes não fazia nada. Nada, né? Tinha que me dar até comida na boca antes. Agora eu já consigo tudo. Meu Deus do céu. Vai pro lado e pro outro, né? Ah, louco, meu Deus. Antes eu era um bebê, agora... Tá mais independente, né? Agora sim. Hoje em dia são vários equipamentos, né, que permitem a independência do usuário, do cadeirante, enfim. As barras de apoio, que são barras que tu coloca ao redor do vaso, você coloca do lado da cama, né? Isso tudo permite com que o cadeirante, né, a pessoa com deficiência física, possa sair, né, tenha algo para se segurar, para auxiliá-lo a sair da cama e sentar na cadeira, sair da cadeira e ir para o vaso e vice-versa, né? Muitas vezes, alcançar essa acessibilidade, o indivíduo precisa ser operado, então ter disponível, né, um hospital, um profissional, depois ele precisa ser reabilitado, então ter uma reabilitação a contento, né? Depois ele precisa de órteses ou próteses disponíveis de boa qualidade e o seu treinamento, ele precisa de um meio de transporte para poder usar a sua prótese, por exemplo, para ir à escola, e ele precisa que essa escola precisa estar preparada com rampas, com acessos adequados, né? Nós precisamos também que esse indivíduo receba uma adequação dentro da sua família e do seu lar de coisas que ele precisa. Então vejam que a acessibilidade envolve muitas facetas que são de grande parte responsabilidade do Estado. Do incentivo do governo para a aquisição desses materiais, né, de cadeiras motorizadas, de scooters, propriamente elevadores, enfim, que é o crédito acessibilidade. O governo hoje disponibiliza um crédito através do Banco do Brasil, onde tu pode parcelar em inúmeras vezes com taxas de juros semelhantes ao da poupança. Uma das coisas importantes que a gente pode ajudar para melhorar no cotidiano do paciente é a indicação de, por exemplo, cadeiras de rodas. Existem vários tipos de cadeiras de rodas. Existem vários tipos de produtos que tornam a vida das pessoas mais fáceis, mais acessíveis. Um deles é para pessoas que realmente precisam, né, que não conseguem tocar uma cadeira de rodas e tal, a própria cadeira motorizada. 4 anos para cá, tu tem visto tanta gente feliz, sabe? Tu tem visto tanta gente andando, indo ao cinema, fazendo suas coisinhas através dessa cadeira. E também muito interessante é a parte de postural, né, que seriam para pessoas que realmente não têm condições, são bem comprometidas e precisam de alguma coisa mais que segurem ela na posição correta, que segurem ela, que deixem ela bem sentada para o próprio desenvolvimento dela, né? Também temos a parte de próteses, né, que as pessoas às vezes vêm me perguntando, se eu pegar um joelho melhor, se eu pegar uma prótese de mão elétrica, é bom, não é? A gente não precisa indicar o melhor
a melhor prótese para o paciente, porque às vezes a gente tem que pensar, além do custo inicial, da manutenção. Um detalhe bom e acho que é interessante falar é a cadeira Levant, que é uma cadeira fornecida pela ThyssenKrupp, que é uma empresa de elevadores, né, muito conhecida aqui no Brasil. É uma cadeira na verdade acoplada a um trilho, né? E ela pode ter até 7,5 metros ou 21 degraus na cadeira e para escadas lineares, ou seja, escadas que tem só um lance, né? Essa cadeira ela permite que a pessoa, o idoso com mobilidade reduzida, sente nela e ela leve o usuário até o andar de cima, enfim, até a outra base. Logo que ele se acidentou, a minha preocupação, até porque tinha uma possibilidade dele não conseguir nem sentar. Daí ficou tranquilo, ele sentou e via a fisioterapia, que ele não parou. Dentro do hospital ele já fazia fisioterapia, ele hospitalizava, ia para casa, continuava com físio. Hoje ele está bem. Tá bem em que sentido? Ele segura tronco, ele consegue transitar com uma cadeira motorizada, ele consegue se virar. Só que a cidade, a universidade, eu não sei se vão dar a acessibilidade que ele vai precisar, pelo menos até se ele se mudar esse lugar de cadeirante que ele tem. Para quem não quer instalar um elevador, existe um equipamento que chama Garaventa, onde você coloca a cadeira de rodas em cima e ele tem eles chamam de lagarta, né? Que é uma espécie de esteira de borracha, onde esse equipamento leva a cadeira de rodas até um segundo lance. Medical TV, a vida e a medicina. A Reative é uma loja multimarcas de produtos de reabilitação, mobilidade e postura. Somos revenda autorizada e assistência técnica dos produtos Ortobras, adaptando e personalizando produtos de acordo com a sua necessidade. Reative, conforto, durabilidade e segurança. O grupo de cirurgiões que atuam na Clínica Ramos apresenta o primeiro laser femtosegundo para cirurgia de catarata do estado. O laser separa os tecidos da córnea sem bisturi de forma precisa, abrindo o cristalino e fragmentando o núcleo. Após o laser, os fragmentos do núcleo são retirados do olho e realiza-se um implante de lente intraocular que reduz a necessidade de óculos após a cirurgia. Catarata Laser, tecnologia que você encontra na Clínica Ramos e Associados. Antonella Condomínio Club, um lugar em meio à natureza onde seus filhos podem brincar livremente. Segurança, lazer, tranquilidade e perto de tudo. Antonella Condomínio Club, projetado para quem deseja viver plenamente. Um produto ANC, preparando a base para o futuro. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul. A Bela Farma, há 30 anos, oferece novidades em fórmulas manipuladas, diferenciadas em doses e quantidades, com investimentos constantes em processos e treinamento, atinge um nível diferenciado de qualidade. Bela Farma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. Medical TV, a vida e a medicina. Eu acho que uma grande diferença que ainda existe, por exemplo, na minha experiência em Londres e aqui, é quanto à acessibilidade estrutural e acessibilidade atitudinal. Né? Na acessibilidade estrutural, é claro que lá tem muito mais estrutura, os lugares são adequados. Uma coisa que acontece bastante é ter informação também sobre deficiências específicas, o que é ter uma deficiência intelectual, comportamental, para que as pessoas também se informem um pouco melhor, ou se informem até de que forma elas podem mudar o seu comportamento e a sua atitude com relação à pessoa com deficiência. Quando a gente fala sobre sair, né, do lar, da casa, do indivíduo que tem alguma deformidade ou alguma deficiência, nós patinamos não só em não ter rampas, mas nós patinamos também no setor de
aceitação da sociedade. Um olhar da gente, ou um sorriso da gente, pode mudar muito bem o pensamento dessa moça que está nos olhando, ou que está nos repudiando, ou dizendo, não, mas eu não vou ficar aqui porque tem um cadeirante, porque tem um cego, porque tem um surdo, tu entende? Ou porque tem um negro. As pessoas não olham como uma pessoa diferente, mas capaz. Na maioria das vezes, de alguma forma ou outra, né? Existe alguma capacidade nesse indivíduo. A maioria desses indivíduos é visto como um incapaz em todos os setores da sua vida, o que não é verdade. Verificar que as pessoas não têm um preconceito quando vejam um cadeirante, quando vê alguém usando uma muleta, né? Ou até mesmo que respeite essa dificuldade que o paciente tem, para que ele se sinta incluído socialmente. Porque tu sai na rua, as pessoas te dizem, bah, mas tu trabalha, tu estuda, tu faz isso. Eu disse, sim, mas as coisas caem no céu, as coisas não caem no céu. Eu também preciso correr atrás do que eu quero como as outras pessoas, né? Familiar também, eles, muito assim, eles dizem que não são preconceituosos, mas eles são preconceituosos com várias coisas e sempre tem, atrás do que eles dizem de bom da pessoa, vem um mas. Quando vem um mas e vem uma questão, é porque eles têm preconceito também, né? Tanto que uma vez eu tive um namorado que ele era cadeirante, por eu viver nesse mundo, eu trabalho numa associação em Caxias do Sul também que eu auxilio, e eu convivo com pessoas com deficiência, então é quase mais óbvio ter relacionamentos com pessoas assim. Me disseram que eu merecia coisa melhor só porque ele era cadeirante. Eu passei por isso, mas eu, como ser humano, como Nelly, eu tentei fazer com que aquela situação, aquela coisa ruim que tu vê, não se tornasse uma coisa ruim. Então, tem os dois lados. Então, exige também de mim, da minha parte, fazer você me ver de uma outra forma, me ver de igual. Também depende de mim. Nós temos muitas pessoas com deficiências qualificados ou buscando essa qualificação, buscando essa inserção. As empresas antes não pensavam, né, em admitir pessoas com deficiência, mas através da lei de cotas isso se tornou obrigatório e elas viram que isso foi bom, não só pelo âmbito social, mas dentro das empresas, esse contato, essa inclusão de pessoas sem deficiência, de pessoas com deficiência, isso traz um crescimento pessoal dos próprios profissionais, dos próprios trabalhadores lá dentro, né? Eu passei por muitas empresas grandes em Caxias do Sul, porque eu trabalho desde que eu terminei o 2º grau. Eles te dão oportunidade pelas cotas, mas eles não te dão oportunidade de crescer porque eles olham a deficiência. Eu acho que por ser graduada e pós-graduada eu teria capacidade para estar numa função maior. Em todos os lugares que eu passei eu só fui auxiliar administrativa. E aí eles te pagam um salário menor que existe dentro do cargo, para dizer que eles estão atingindo a cota. Então, isso também é um preconceito. Existe essa legislação que empresas, por exemplo, de até 500 funcionários deveriam ter 4%, né, de indivíduos com alguma incapacidade. E essa incapacidade seria tanto motora, como visual, como auditiva, né? O que a gente vê, na maioria das vezes, pelo menos na minha experiência, é que as indústrias enfim, recrutam pessoas com um grau muito leve de deficiência, na maioria das vezes. E eu tenho pacientes, por exemplo, que com certeza, apesar de algum problema de compreensão, seriam capazes de sentar numa bancada e fazer serviços mais simples e ficariam extremamente felizes por estar fazendo isso. E com a dificuldade, eles acabam se superando e estando incluídos dentro de uma sociedade, trabalhando, tendo família, tendo uma vida social ativa, normal como qualquer outra pessoa. A pessoa com deficiência tem uma certa dificuldade de encontrar a felicidade porque primeiro precisa se compreender na sua condição. Se ela nasceu com a deficiência, às vezes é até mais fácil, mas se ela adquire, é todo um processo de reconstrução e isso demora mais para ela atingir então esse conhecimento dela mesma e para alcançar a felicidade. Mas no momento que você se aceita, né, no momento que você
sabe que não é irreversível, talvez, a tua deficiência, mas que você tem que aprender a viver da melhor maneira com o que você tem agora, aí as coisas começam a se tornar mais leve, a vida se torna mais light. Então eu vejo que é muito mais fácil uma pessoa com deficiência quando ela interage com as outras através de entidades. O meu caso foi assim, eu vejo o caso de muitas outras pessoas que eu conheço e que hoje eu trabalho com elas, né? É isso, encontrar através do esporte uma superação, através do mercado de trabalho ou até de uma realização pessoal. Casar, ter filho, ser dona de casa, continuar tendo uma vida normal. É se encontrar. E aí acaba que os outros também te enxergam da mesma maneira que você se vê, de maneira positiva, né? Porque nós somos normais, né? Iguais. Eu tenho uma má formação na coluna, que eu até brinco que é um palavrão, denominada mielomeningocele. Eu brinco que eu tive uma infância e tenho uma adolescência normal, porque eu tenho uns pais que, apesar de, na época, ter levado o baque, de ter dessa deficiência e de não estar esperando isso, eles resolveram, sofreram o luto que citei no início, mas resolveram não desistir de mim. E a minha mãe, na verdade, ela abdicou da vida dela para ficar em função de mim, que hoje ainda melhorou, evoluiu, mas hoje ainda acontece dos pais esconderem os filhos, as crianças, pessoas com deficiência, né? Hoje está muito melhor, né? Muito melhor, muito melhor. Por quê? Porque hoje nós somos bem mais quistos, nós somos bem mais vistos, porque até então a gente não podia aparecer, porque era feio, era vergonhoso, tu entende? Então nós não tínhamos muito valor. Hoje em dia a gente vê mais cadeirantes na rua do que antigamente. Por quê? Por conta de cadeiras diferentes, mais leves, né? Coloridas e tal. O próprio fato das pessoas se preocuparem com isso, com a adequação de rampas em lugares públicos, né? Banheiros e tudo mais. Eu acho que isso permite, faz com que as pessoas comecem a se integrar, que aconteça essa inclusão social aí. A maior parte da frota dos ônibus urbanos já estão adaptados. Também existe o transporte porta a porta, que são ônibus pequeno. Tem 4 ônibus em Caxias, é pouco. Mas eles fazem o transporte assim, aquele transporte mais especializado dessa pessoa com deficiência que tem essa dificuldade de acessar esse outro ônibus. Medical TV, a vida e a medicina. A nossa história em reprodução humana é norteada pela ética, dedicação e centenas de estudos publicados e reconhecidos pela comunidade médica mundial, reversões de vasectomia, criopreservações e taxas de gravidez dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Conception Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. A Trussardi apresenta peças feitas com as melhores matérias-primas do mundo com um toque incomparável. A qualidade Trussardi faz a diferença. Design italiano, estilo luxuoso e uma cama dos sonhos. Os lançamentos Trussardi estão na Mix Home, no Hiper Zafari e Guatemi. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso. Agende uma avaliação. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Medical TV, a vida e a medicina.
E assim, a nossa vida, a vida de uma pessoa com deficiência, principalmente a vida da mulher cadeirante, a mulher cadeirante, eu vou te dizer uma coisa, é normal, é tudo de bom, é uma vida maravilhosa. Até porque, eu não sei, eu sempre costumo dizer para minhas meninas, minhas colegas, gente, nós somos mulheres tão lindas, sabe? E felizes, porque a gente é feliz. Claro, a gente tem os nossos dias de baixo astral, aquela coisa toda. A gente pode namorar, a gente pode casar, a gente pode ter filhos. Se a gente não pode ter filhos, a gente adota, tu entendeu? Mas a gente vive uma vida normal. Um pouquinho lento, um pouquinho devagar, mas uma vida normal. O inglês Stephen Hawking, que acaba de completar 73 anos, teria motivos de sobra para desistir de seus sonhos. Ainda bem jovem, foi diagnosticado com uma doença que o levaria à morte em 2 anos. Ele mexe apenas os dedos de uma das mãos e se comunica através de um sintetizador de voz. Mesmo assim, nunca parou de estudar, não abandonou seu trabalho e nem rejeitou o que a vida lhe proporcionava. Assim como Newton, que descobriu a lei da gravidade, e Einstein, a da relatividade, Stephen é um dos maiores expoentes da física que a humanidade já produziu. Ele, através da ciência e filosofia, nos apresenta temas incríveis sobre o universo e o surgimento da vida. Uma história de superação? Sim, mas mais do que isso, um grande case de acessibilidade e inclusão. Quando nós lidamos com um indivíduo que tem uma doença grave, uma doença limitante, incapacitante, é claro que esse indivíduo e toda a sua família vão estar fazendo absolutamente qualquer esforço, seja onde for, custe o que custar, para que esse indivíduo tenha um alívio ou uma cura. É importantíssimo, entretanto, que a gente olhe todas essas coisas que têm surgido sob a luz da ciência, porque existem muitas coisas que ainda fazem parte de experiências de laboratório, que tiveram um excelente resultado no laboratório, com cobaias, que muitas vezes nem passaram ainda numa escala maior para a raça humana. Uma coisa é a gente relatar a experiência de um caso que teve a implantação de um chip ou um sucesso com células-tronco. Um caso, para a ciência, é muito pouco. Quanto às células-tronco, estão sendo feitos muitos avanços na paralisia cerebral, mas ainda não disponíveis para a grande maioria das pessoas. Não saíram ainda de experiências, em que indivíduos foram alocados para fazerem parte de grupos de pesquisa. Até isso ser liberado para a população geral, ainda haverão caminhos a percorrer. Mas estamos no caminho. Essa é a melhor notícia.